Diz assim, Apocalipse 13:11. Vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e ela falava como um dragão. Também exercia toda a autoridade e primazia da besta, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens. Guarde bem, ó. Grandes sinais, fazia grandes sinais. Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava habitantes da terra e lhes dizia que fizessem a imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Verso 15. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Ela obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome ou número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Olha para cá, por favor. Só relembrando o contexto aqui, tanto do capítulo 12 como do capítulo 13 de Apocalipse. Aqui Satanás está se manifestando no capítulo 12, ele combate a igreja de forma feroz, ali como um dragão. E no capítulo 13, diz a Escritura que ele começa a usar os seus servos, os seus cooperadores, para destruir a igreja e o povo de Deus. Então, essa besta que emerge do mar aqui, que nós falamos na semana passada, na quarta-feira passada, aquela besta que emerge do mar, ela vem com um total poder para subjugar as pessoas. E eu expliquei para os irmãos que aquilo, historicamente, tem a ver com governos que foram se levantando através das épocas. Todavia aqui, a besta que emerge da terra, ela se manifesta como o falso profeta. E o seu ardil vai ser através do engano. Ela vai vir, na verdade, enganar as pessoas. Ela vai exibir a fraude. Ela vai tentar enganar até os próprios escolhidos. Muitos ela vai conseguir, mas aqueles que de fato são filhos de Deus não serão enganados por ela. Então, uma ataca a parte externa do ser humano, que é a primeira besta, que quer derrotar, quer matar. Agora, essa segunda aqui, que nós vamos falar hoje, o papel dela é entrar na mente, é enganar, é influenciar as pessoas. E com base nisso, eu vou passar alguns princípios aqui. Então, põe ali o primeiro, por favor. Primeiro, a besta que emerge do mar é um símbolo da falsa religião e do falso profeta. É o que João vai descrever aqui em Apocalipse 13, do versículo 11 em diante. A besta que emerge da terra. Aqui já faz uma oposição direta, né? Não é algo que vem de Deus, que vem do céu, de cima para baixo, mas é algo que vem de baixo para cima, ou seja, é humano, é terreno. É o homem, na imagem do falso profeta, tentando enganar as pessoas. Ou seja, a falsa religião, os falsos homens de Deus, que tentam se passar por homens de Deus, estão representados aqui. A falsa religião, você tem que sempre lembrar, ela precisa ter alguns vestígios da religião verdadeira. Porque, meu irmão, se ela não tivesse, não enganaria ninguém. Você é enganado quando alguém, na padaria, lá no bairro onde você mora, devolve o troco para você e tem uma nota de R$3. Você não é enganado por isso. Porque você sabe, não existe nota de R$3. Agora, quantos aqui? Eu já fui enganado com notas de 10, de 5, de 20. Porque ela parece, o tamanho é proporcional, a imagem é proporcional. Assim, à primeira vista, a gente não consegue reparar. A não ser que você pegue e dá uma colocadinha na luz ou faz algo parecido assim. Ou tem o tato, né, muito fino nos dedos. Do contrário, o falso profeta da mesma forma. Ele, para enganar, ele precisa parecer com o verdadeiro. É por isso que aqui o texto diz que ele é semelhante a cordeiro. Fazendo sempre uma referência a Jesus Cristo. Você vai ver. Ele parece. Todavia, não tem nada a ver se você pesquisar um pouco mais a fundo. Ele é apenas a incorporação da fraude. Esse é o falso profeta, ele é a incorporação da fraude. É o lobo vestido em pele de ovelha, é um punho de aço atrás de uma luva de veludo.
que está ali apenas para destruir. E repare que no versículo 12 vai dizer, olha, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Autoridade. Uma autoridade limitada por Deus, sim, mas autoridade para quê? Para imitar os feitos do Senhor. Autoridade para imitar, para fazer uma fraude. No versículo 13, diz assim, ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Olha que absurdo. Lembra aquele episódio? Onde por 2 vezes Elias ora e fogo desce do céu? Certa feita vem um capitão com seus soldados e diz, Elias, desce do monte, o Senhor te chama. O rei. Elias ora e Deus consome o capitão com fogo com seus soldados. Segunda vez, Elias ora, vai fogo sobre ele de novo. Terceiro capitão já chega, tem misericórdia de nós. E Elias então vai com ele. Uma outra vez, a Escritura vai dizer que Elias ele constrói um altar, pedras, tudo da melhor maneira, o sacrifício. Depois ele joga a água por cima e ora a Deus para que Deus mande fogo. Meu irmão, se há algo que não pega fogo, é água. E para Deus mostrar que de fato ele estava com Elias, o Senhor manda fogo até sobre a água. Este episódio aqui que Apocalipse está citando. E diz a Escritura que o falso, ele vai fazer coisas parecidíssimas. Ele vai fazer essas coisas também. E não apenas este episódio. Na Escritura nós vemos constantemente aquele episódio de Moisés, onde Moisés está diante dos magos, e então ele toca na água, a água vira sangue. Você lembra o que os magos fazem? Eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles tocam ali o cajado na água, a água se transforma não em suco de morango, não, era sangue de verdade. O poder parecido. Depois ele põe a mão no peito e tira a mão, e a sua mão sai leprosa. Os magos, os feiticeiros, os falsos fazem exatamente a mesma coisa. Por fim, ele joga o cajado se transforma numa serpente, e os magos fazem exatamente o mesmo prodígio. E igualzinho, não tinha nada xing-ling, chinês, falsificado, não. Era de verdade aquilo ali. Qual é a diferença desses milagres? Não era o ato feito em si, mas quem era o autor daquele sinal. No caso de Moisés, Deus era o autor. No caso daqueles falsos homens, o diabo era o autor. Mesmo o milagre sendo idêntico, precisamos saber quem foi que executou aquilo ali. Portanto, nem todo milagre que você sai vendo, que parece ser de Deus, quer dizer que é. Pode ser que às vezes seja apenas um falso profeta, enviado de Satanás com autoridade repetindo esses feitos. E o que Apocalipse vai dizer é que quando Jesus Cristo for vir, ali o período que antecede a sua vinda, esses milagres irão se reproduzir aos muitos. Tanto é que, segundo a Tessalonicenses, olha o que Paulo vai dizer, segundo a Tessalonicenses 2,9. A vinda desse ímpio, falando a respeito do anticristo, quando o anticristo for vir, a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás com todo o poder, sinais, falsos milagres e com todo engano. Poder, sinais, milagres, engano. Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25, Jesus vai dizer a mesma coisa. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais, milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Paulo disse a mesma coisa. João está dizendo. Jesus diz. Os dias que antecedem a vinda do Senhor, falsos mestres surgirão e farão sinais, mas nem por isso foram enviados por Deus. O povo de Deus, contudo, ele deve ter a capacidade, terá, para discernir aquilo que procede do Senhor e aquilo que não procede. Ou, como Martim Lutero tem uma frase muito conhecida que ele diz assim: qualquer ensinamento, ainda que faça chover milagres todos os dias, se não se enquadra na Escritura, deve ser rejeitado. Não importa qual seja. Qualquer ensinamento, ainda que chova milagres, ele deve ser comparado com a Escritura. Se ele não se encaixa naquilo que a palavra de Deus diz, no sola Escritura, ele deve ser rejeitado. E no versículo 14 vai dizer assim:
e por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra. Enganava. Aqui, enganar é no sentido de abandonar totalmente a verdade. Se abdicar da verdade, da integridade, da honestidade. É isso que o falso profeta aqui vai fazer. Ele não está preocupado com a verdade, com ser reto, com ser justo, com ser honesto, está preocupado apenas com engano. Não tem compromisso nenhum com a verdade da palavra do Senhor. Ele se preocupa apenas com o próprio ventre, Paulo vai dizer. A grande preocupação destes falsos homens que surgirão não vai ser com a vida das pessoas em si, se estão bem ou se não, se estão no caminho correto ou não. A grande preocupação desses homens é apenas arrebanhar pessoas. Porque quanto mais pessoas, você sabe, mais dinheiro. E uma das características do falso homem de Deus, a Escritura deixa claro, é o não confronto. Não confronta ninguém. Você pega pregação após pregação, é só aquelas pregações melosas que você sai se sentindo o espetacular. Sabe quando você chega na igreja todo cheio de pecado? Prostituição, adultério, roubo, vício, um monte de coisa. E você sai dali, gente, eu sou especial. É isso que constantemente ele faz, ele não confronta. E Jeremias, ele já tinha avisado sobre esses homens também. Olha que interessante. Deus está repreendendo o povo por conta do pecado. Vocês são povo de dura cerviz, que não se dobram. Constantemente eu quis aqui ajudar vocês, mas vocês não dão o braço a torcer, vocês não me ouvem. E então Deus começa a repreender o povo e depois ele também começa a repreender os profetas e sacerdotes. E olha o que Jeremias vai dizer na repreensão a esses homens. Porque são todos gananciosos. Aqui está falando do falso profeta e do sacerdote da época. Dos falsos. Porque são todos gananciosos, do mais pobre ao mais rico. E todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Aqui você já consegue identificar a mensagem do falso homem de Deus. Ele sempre, constantemente, prega apenas sobre paz. Não, confrontar as pessoas para que vai que sai da igreja. Né? Não posso. Em Isaías capítulo 30, também falando em relação a esses profetas, olha o que o povo diz para eles. Por que existe falso profeta? É porque existe falso crente. Por que existe o traficante? Porque tem quem compre. Por que existe o falso homem de Deus? Porque tem um povo que não quer ouvir a verdade de forma alguma. Então em Isaías capítulo 30, verso 10, o povo diz assim para esses falsos homens, olha, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, coisas prazerosas, profetizai-nos ilusões. Você consegue imaginar o povo assim? O pastor chega para pregar, abre lá comigo em Isaías. Não, Isaías não, pastor. Isaías é muito duro, né? Não pode ir lá. João, e Deus amou o mundo. Fica nesse aí, tá ótimo. Essa é a mensagem do falso homem de Deus. O falso profeta, ele é apenas pragmático. Pragmático em que sentido? Ele não pergunta o que é certo, mas ele pergunta o que dá certo. Isso é pragmatismo. É você olhar para o lado, calma aí, a igreja cresceu, avançou, o que eles fizeram? Você não pergunta, é correto o que fizeram? Não é apenas o que eles fizeram. Se eles fizeram sim, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Em Romanos 16, 18, Paulo vai dizer assim, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o próprio ventre. São homens que estão preocupados apenas com o seu próprio umbigo. Preocupados apenas com si mesmos. Então eles, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Meu irmão, o que nós mais vemos hoje são falsos homens enganando pessoas ingênuas. O tanto de pessoas que eu já ouvi que perderam muito, mas muito dinheiro por conta de homens cafajestes como esse daqui. Conversava uma vez com um pastor amigo meu, ele falava sobre um pastor aqui da nossa cidade, que graças a Deus não está mais.
foi enganar outro povo, aqui acho que acabou já, né, o estoque de enganar. E constantemente com essas campanhas para arrecadar dinheiro. É o Vale do Sal. Uma vez eu passava aqui, né, não pode falar não, da Rússia não vai saber onde é, né? Ali para cima. E eu tô vendo os obreiros deles saindo lá com um monte de saco de sal grosso, despejando e um monte de coisa. E este meu amigo que eu conhecia, esse apóstolo, que era apóstolo, ele disse assim, olha, o fulano lá falou para mim que... Ai, meu Deus, quase caiu. O fulano falou para mim que as campanhas que eles fazem, né, do sacrifício, do voto, as mais fraquinhas, quando dá ruim, sabe quando você termina aquela campanha e diz, deu ruim? Essas campanhas que eram ruins, eles arrecadavam cerca de 80, 90 mil. As campanhas ruins. Em média, e não era uma big igreja, não. Não era. Em média, 140, 150 mil todo mês de campanha. E dinheiro de quem? Do povo? Ah, você tem que fazer o voto aqui, rapaz! Onde já se... Põe a Deus à prova! Põe na parede! Entre juízo com Deus. Você tem noção do absurdo que é esse? Entre juízo com... Gente, que coisa de louco. E então, eu vi pessoas falando que endividados foram fazer empréstimo para trazer dinheiro na igreja. Que a única pessoa que sabia do financeiro da igreja era só o pastor e a mulher dele, mas ninguém. Não tinha um tesoureiro, não tinha relatório para ninguém. Esses falsos homens enganam constantemente as pessoas. Então, se essas coisas estão acontecendo, é porque a Escritura já diz, nos dias que antecedem a vinda do Senhor, essas coisas aconteceriam. O falso profeta, a besta que emerge da terra, apareceria na falsa religião e através do falso profeta. E o segundo, e último para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, a imagem e a marca da besta. Olha o verso 14. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Lhes dizia que fizesse a imagem da besta. William Hendrickson, comentando a respeito desse texto aqui de Apocalipse, ele vai dizer que ao longo dos séculos, imagens de todos os gêneros se encaixam aqui nessa explicação de Apocalipse e foram erguidas no decorrer da história da igreja, como por exemplo, a Bíblia cita a imagem de Nabucodonosor, lembra a imagem? Ele ergue e pede que todos se prostrem. A Bíblia cita em Daniel. Também historicamente nós vemos um homem chamado Antíoco Epifânio levantando um altar a Zeus, o supremo deus do Olimpo, grego, e colocando bem ali no templo de Jerusalém. Constantemente nós vemos. Mas não apenas esse tipo de imagem, né? Não apenas uma imagem física, mas imagens que fazem o povo se dobrar. Em que sentido? A suástica alemã, nazista, ora, por que não? Hitler, todos precisavam se dobrar diante daquele movimento. Na União Soviética, lembra da foice do martelinho? Todos eram obrigados a se dobrar. Uma das marcas da besta. Brasil, estrelinha com 13 no meio. É a marca do besta, né? Da besta e dos bestas. Gente, como que pode? Nós vemos? E repare, o texto vai dizer que foi ferida mortalmente e ressurgiu. E essas coisas acontecem de forma cíclica. Morre, nasce, mas nunca finda. No versículo 15 vai dizer assim: também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não adorassem fossem mortos. Dar fôlego à imagem da besta. Lembrando, aqui é o cordeiro de Satanás tentando imitar o cordeiro de Deus e dar fôlego à imagem.
Aí você já faz alusão lá com a criação de Adão. Lembra que Deus sopra o fôlego em Adão? E o diabo, ele tenta sempre fazer aquela cópia mal ajambrada. Ele vê Deus, tenta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas nunca sai do mesmo jeito. Mas ele sempre vai tentar copiar. E a Escritura diz que aqueles que não adorassem morreriam. Em que sentido? Aqui era no sentido físico mesmo. No sentido literal. E em toda a época, meu irmão, você pode ver, cansei de falar aqui várias vezes, que os últimos dias, quando diz Apocalipse e a Escritura, eles não falam a respeito apenas dos 45 minutos do segundo tempo ali, quando Jesus está quase vindo. Segundo a Escritura, os últimos dias compreendem da vinda do Senhor Jesus Cristo até a sua volta. Ou seja, desde quando ele pisou aqui como homem, até o momento do seu retorno. Nós estamos justamente neste período. E toda a igreja, ao longo desses 2000 anos, está passando por esse período chamado os últimos dias. E pode ver, em toda esta época, o povo de Deus, por conta de sua fidelidade, sofreu. Foi escarnecido. Foi feito escravo. Foi morto. Em diversos lugares. Porque Apocalipse já tinha avisado. E quando eu digo morto, eu digo fisicamente, mas não apenas isso. Quantas vezes nós vemos a reputação dos cristãos sendo lançadas na vala o tempo todo? Nas escolas hoje em dia, você fala que você é cristão, o povo dá risada na sua cara. Como assim? Vai a uma faculdade, que via de regra todas são esquerdistas, e diz, eu sou conservador, cristão, hétero. Nossa, para quê? Isso é quase que um alienígena. Mas aí no verso 16 e 17, já estou encerrando, vai dizer assim, ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Lembre, a segunda besta, aqui a que emerge da terra, ela só não está matando as pessoas igual a primeira besta matou. Apenas isso. Mas olha, ela vai obrigar as pessoas a colocarem uma marca na mão ou na testa. Mais uma vez aqui, em oposição ao quê? Ao selo do Espírito. A Escritura não diz que quando nós nos convertemos, nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo. A besta vem fazer a sua marca. E as explicações aqui, elas variam em relação a essas marcações. Você vê uma corrente de teólogos dizendo que tem a ver com aquela marcação de escravo mesmo. Graças a Deus, na maioria dos lugares não há mais isso. Mas igual animal, você já viu o animal sendo marcado? Igual a novela lá, O Rei do Gado? Antes, escravos eram marcados daquele jeito. E alguns vão dizer que a marca é algo literal, mais ou menos parecido com isso. Outros vão dizer que remetem a alguns povos pagãos que faziam tatuagens em submissão ao seu Deus. Aí você já vê, né? Ainda que não haja aquele mandamento não tatuarás, como muitos perguntam, sempre está associado com coisa que não presta. Como pode um cristão então fazer? O contexto aqui, ele diz que quem não tiver não poderá comprar nem vender. Ou seja, vai ser privado literalmente, de comercializar coisas básicas. Porque, meu irmão, se você não compra comida, você não come, não comendo, você morre. Eu sei que aí muitos crentes, eles começam a elocubrar, né? Elocubrar em que sentido? Começam a viajar na maionese, daí é onde saem aquelas teorias mais absurdas. Talvez você já ouviu falar, né? O que é a marca da besta? A marca da besta é o cartão Visa. Já viu isso aí? É o cartão Visa, é o chip, é o código de barra. Gente, é besta quem acredita nessas coisas, meu Deus. Não é isso que o texto diz. E então, agora por conta da pandemia, o tanto de gente que eu já vi falando, né? Porque sem máscara você não entra no supermercado. Olha, gente, achei. Ele acha que ele é o iluminado, né? Daí, depois é a vacina. Meu irmão, não tem nada a ver com essas coisas. Absolutamente não, porque essas coisas não ferem a nossa fé. Que a Escritura vai dizer que tem a ver com a nossa fé. Você vacinando, não vacinando, o que interfere na sua salvação, na sua fé? Absolutamente nada. Mas o que a Escritura vai dizer é que, de fato, virá um governo mundial, representando aqui a besta. Pastor, o senhor está dizendo que o globalismo pode estar asfaltando a estrada para acontecer a vinda do anticristo?
sei lá, pode ser. Mas repare que vai ser uma submissão imposta, e quem não fizer vai morrer. E, como eu disse, alguns creem de forma física, e então eles ficam preocupados com picuinhas, sendo que a Escritura diz que quando de fato a nossa fé for colocada em xeque, aqueles que são verdadeiros cristãos vão saber. E outra coisa que constantemente as pessoas ficam preocupadas e querem saber e tentam fazer tudo que é tipo de conta é a respeito, né? O que seria essa marca 666, esse número da besta aqui deixou bem claro, né? Verso 17, ou seja, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule. O número da besta, pois é o número de homem, seu número é 666. Eu vou tentar explicar de forma mais simplificada possível, porque realmente é muita teoria e eu acho que muitos, na verdade, até dão uma viajada quando vão explicar isso aqui. Para alguns, eles dizem que esse número, né, 666, estavam fazendo uma referência à aritmética pitagórica. Então, eles começam a fazer uns cálculos de triângulos, vezes triângulos. Meu irmão, e eu gostava de matemática. E eu fiquei com dor de cabeça de um negócio. Gente, como que pode? João era profeta, não era matemático. Então, é provável que não tenha nada a ver com essa questão mesmo. Mas daí nós migramos para o que é mais comum conhecido de gematria ou gematria. O que seria isso? É uma adaptação hebraica à geometria, que é você admitir letras, né? A cada letra você admite ali um número equivalente do alfabeto. E você pega do A até a 10ª letra, né? Até a 9ª, como se fosse uma unidade, daí depois da 10ª em diante dobra, vira dezena e depois centena. Então, com base nessa gematria, eles começam a fazer cálculos para tentar adivinhar que nome de fato é esse. E você vê muitos estudiosos dizendo que eles conseguem chegar ao nome de Nero César. Se a gente parar para pensar o contexto em que João escreveu sobre o Império Romano subjugando o povo de Deus, você pode ver, tem lógica. Mas para encaixar certinho ali o nome de Nero, meu irmão, eles fazem um malabarismo com o número. Porque, via de regra, quando eles fazem esse cálculo, ou você cai no 616 ou no 676. Não dá exatamente. Mas você vê, vai perto, vai perto. Agora, eu prefiro seguir uma regra mais, uma linha menos enfática. Em que sentido? Porque se você tenta deduzir em uma pessoa apenas e você erra, qual o conceito as pessoas vão ter de você? Falso profeta também. Então você vê poucos homens de Deus tentando demonstrar de forma clara, era o fulano. E com base nisso, o livro de Apocalipse, você lembra? Ele é explicado aqui boa parte de forma alegórica, não é literal. Olha o exemplo que dá. A besta, várias cabeças, vários chifres. Jesus tinha 7 espíritos, os 7 espíritos de Deus. Significa que, de fato, Deus tinha 7 espíritos? Não, é apenas uma forma alegórica. Então, nada melhor do que você interpretar essa marca da besta aqui também de forma alegórica. Então, você pega em Nero um dos anticristos, como diz João, que viriam muitos anticristos. Aí você pega Nero, você pode pegar Mussolini, você pode pegar Hitler, você pode pegar o Lula. Besta mesmo. E vários. No versículo 18, para encerrar, quando ele diz assim, não, olha, aqui existe sabedoria. Por que ele diz aqui existe sabedoria? Eu lembro que no seminário, quando eu aprendi uma matéria chamada numerologia bíblica, meu irmão, é um negocinho complicado, viu? E eu não consegui entender muita coisa, não. Tirei acho que os 6 bola só para passar, né? Só o básico. Mas o que nós vemos, principalmente em Apocalipse, é que, de fato, o número 7 ele fala de completude, de algo completo. Constantemente nós vemos, olha, os israelitas marcharam 7 dias, deram 7 voltas, tocaram 7 trombetas no 7º dia, a libertação ali dos escravos, era no 7º ano do jubileu, né, que era o ciclo de 7 vezes 7, e nós vemos constantemente essa numerologia aí. E o número 6, ele seria o quase completo, o bem próximo de ser o real, mas não conseguindo. É frustração, de fato, em cima de frustração, porque você pode ver, o diabo é o tempo todo tentando copiar a Deus, mas chega no finalzinho ele acaba que não consegue. Então,
Este 666 para William Hendrickson, Augusto Nicodemos, Hernandes Lopes, eles vão dizer que de fato ali é o número de fracasso em cima de fracasso, é o número de Satanás de forma genérica, e não apenas uma pessoa ali encarnada especificamente. E aqui nós vemos, né, as duas bestas, uma que emerge do mar, que visivelmente é monstruosa, e a outra que tem o intuito apenas de enganar o povo. E é claro que eu e você temos que ficar atentos em relação a essas coisas. O dia que aparecer, meu irmão, uma besta grande aí fedendo enxofre, é fácil você falar, isso aqui é Satanás. Imagina você ver um Godzilla passando aí no meio da cidade. 7 cabeças. Você não precisa ser crente para saber que é a besta, né? Mas quantos não são enganados por este falso profeta? Esses falsos homens, que às vezes a roupinha é de ovelha, o livro que fala é a respeito de ovelha, mas então eles aproveitam de uma autoridade, de uma audiência cativa do público, apenas para sugar até o osso das ovelhas. Esses nós devemos sim ficar atentos. E o que a Escritura diz que nós devemos não apenas ficar atentos, e assim que nós o identificarmos também combatê-los. E quando aparecer de verdade essa besta aqui, que muitos vão dizer que, olha, se não apareceu ainda é porque não veio. E você pode ficar em paz, porque o cristão verdadeiro ele vai saber quando a fé dele de fato for testada. E o que a Bíblia diz é que nós não seremos enganados. Amém, meus irmãos?